molhado, fico a pensar nas obras de tuas mãos, o céu azul de estrelas pontilhados, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando apagar nas matas e florestas, o passaredo alegre ouço a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo o teu poder sem par. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. E quando enfim Jesus vier em glória, ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos que foi feridas lá na cruz, mãos ensanguentadas de Jesus, mãos que foi feridas lá na cruz. Vem tocar em mim, 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 sim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim. Mãos que os enfermos já curou, mãos que os demônios expulsou, mãos que os enfermos já curou, mãos que os demônios expulsou. Vem tocar em mim, 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 sim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim. Basta que me toques, ó Senhor, a minha alma cansada está. Basta que me toques, ó Senhor, a minha alma cansada está. Vem tocar em mim, 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 sim, vem tocar em mim, vem tocar em mim,
vem tocar em mim. Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele meu coração. Não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele meu coração. Pois é só dele, somente dele o meu coração. Pois é só dele, somente dele o meu coração. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti.
em adoração. Eu me rendo a ti, tu és como um rio, rio de águas vivas, flui dentro de mim, és manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi. Eu quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, em adoração. Eu me rendo a ti, tu és como um rio, rios de águas vivas, flui dentro de mim, és manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi. Eu quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Boa noite, meus queridos. Que Deus possa abençoar você, a sua vida, a sua casa, a sua família. Que você seja abençoado nesse dia, né? Que o Senhor possa tocar no seu coração e que tudo que você fizer, que seja para a honra e glória do nome do Senhor. Eu gostaria de agradecer você que está conosco nessa noite, você que está pela primeira vez, seja bem-vindo. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, sua família. Você que já tem nos acompanhado, que Deus possa falar com você também, que Deus possa estar tocando no seu coração a cada dia, te fortalecendo, e o Senhor com certeza vai te dar a vitória. É um prazer estarmos mais uma vez aqui na presença do Senhor, mais uma vez podermos estar falando sobre as coisas do Senhor. Eu quero te convidar nessa noite, para juntos nós orarmos e falarmos com o nosso Deus. Amém? Feche seus olhos, nós vamos orar nesse momento, pedindo que o Senhor nos abençoe, que o Senhor possa falar conosco aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer nesse momento pela tua graça sobre a nossa vida. Queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concedeu a vida. Peço a ti, ó Pai, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha falar conosco nessa noite. Nós precisamos ouvir a tua voz, precisamos sentir a tua presença. E nessa noite, Senhor, nós te pedimos que o Senhor esteja conosco em tudo que for realizado aqui. Que o Senhor possa falar conosco através dos cânticos, das orações e também da tua palavra. Em nome de Jesus, ó Pai, eu quero colocar cada irmão e irmã, cada pessoa que está nos assistindo nesse momento. Que a bênção, que a graça do Senhor esteja sobre cada vida. Nós oramos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos. Então nós vamos nessa noite falar a respeito da palavra do Senhor. Mais cedo eu coloquei uma chamada falando a respeito do tema da mensagem dessa noite. E o tema da mensagem é a religiosidade hipócrita. Então nós vamos ver um texto da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 20, e nós vamos ler versículos 45, 46 e 47. Lucas, capítulo 20, versículos 45, 46 e 47, que diz assim:
E ouvindo todo o povo, disse Jesus aos seus discípulos: Guardai-vos dos escribas, que querem andar com vestidos compridos e amam as saudações na praça, e as principais cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares dos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fazendo por pretexto largas orações. Estes receberão maior condenação. Então nós vemos aqui, meus queridos, que Jesus, ele fala a respeito, de uma religiosidade, não uma religiosidade voltada para buscar a Deus, mas uma religiosidade, hipócrita. E quando nós vemos, esse texto da palavra de Deus, nós vamos entender algumas coisas muito importantes. Os escribas, o qual Jesus se refere, eles eram doutores, ou mestre da lei. Eles eram homens especializados no estudo da lei de Moisés, a chamada Torá. Eles também eram muito bem-sucedidos no que eles faziam e, por consequência, tinham muito respeito e muita influência no meio do povo. Eram homens que tinham o respeito do povo e que tinham influência no meio do povo. E para que a gente possa entender bem, muitas vezes nós lemos na palavra de Deus escribas, fariseus, saduceus. Na verdade, os escribas, eles eram partidários. Então existiam diferentes seitas, e essas seitas tinham seus escribas. Então nós podemos ver que as principais que são conhecidas são os fariseus e os saduceus. E os escribas, independente se eram fariseus ou saduceus, eles sempre estavam questionando Jesus, sempre querendo colocar Jesus em apuros, com o propósito, sempre de embaraçar ou de jogar Jesus contra a opinião pública. Só que nunca conseguiram fazer isso. Por quê? Porque Jesus sempre tinha uma resposta que os deixava perplexos, e eles tinham que se calar diante de Jesus. Então nós vemos nesse texto Jesus, ele alertando com respeito aos escribas e aos os fariseus, os saduceus, por causa da sua religiosidade. Jesus então fala: olha, tomai cuidado, guardai-vos dos escribas que querem andar com vestidos compridos, amam saudações na praça e as principais cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fazendo por pretextos largas orações. Então Jesus ele fala, que eles deveriam tomar cuidado com os escribas. E olha só, a palavra de Deus ela é incrível, ela é muito atual. E o mesmo modelo de religiosidade hipócrita encontrado nos tempos de Jesus, infelizmente é o que nós temos visto nos dias atuais. Ou seja, passaram-se os anos, mas a maneira de operar dos escribas, a falsa religiosidade ou a religiosidade hipócrita, ela continua operando até nos nossos dias. E eu gostaria, em cima desse texto, de falar a respeito daquilo que Jesus ele estava falando, ele estava mostrando para as pessoas que estavam escutando ele, a respeito dos escribas e a sua falsa religiosidade, ou a sua religiosidade hipócrita. E Jesus estava falando especificamente para os líderes. Então, quando Jesus fala nesse texto, ele começa dizendo o seguinte: guardai-vos dos escribas que querem andar com vestidos compridos. Ou seja, no sentido de ostentar. O vestido comprido nessa época era uma forma de ostentar. Era uma roupa diferente das roupas dos demais. Era uma roupa que demonstrava poder, que demonstrava status, e eles queriam andar com vestidos compridos. E aí Jesus começa criticando nesse sentido, e por causa da religiosidade da ostentação. E o que nós temos visto hoje, meus irmãos?
Grande parte, né, dos líderes, muitos líderes religiosos dos nossos dias gostam de ostentar materialmente, né, pregando uma teologia da prosperidade, onde o mais importante é ter do que ser. Né? Não é pecado ser rico, não é pecado ganhar dinheiro, né? Mas o pecado é colocar essa ostentação, né? É colocar o dinheiro, colocar as coisas materiais acima de Deus, né? O evangelho puro, ele fala que Jesus veio para nos salvar. Jesus veio, morreu naquela cruz para que pudéssemos receber salvação, né? Não para que nós pudéssemos ficar ostentando bens materiais ou coisas materiais, né? Se você tem um bom carro, uma boa casa, glória a Deus por isso, né? Isso é bênção de Deus, mas o que nós não podemos é trocar a ordem das coisas, porque buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então Jesus, ele começou criticando a religiosidade da ostentação, ou seja, aqueles escribas, eles andavam ali nas praças, nas ruas, né, com vestidos compridos, ou seja, eles estavam ostentando. E de uma certa forma querendo dizer para as pessoas: nós somos melhores do que você, nós temos mais do que você, nós podemos mais do que você. E Jesus duramente criticou, né, e falou que era para tomar cuidado com esse tipo de comportamento deles, que é a ostentação. Aí Jesus pega e fala, né, no versículo, continuando o versículo, ele diz o seguinte: e amam as saudações nas praças, ou seja, a religiosidade do orgulho pessoal. Eles queriam ser respeitados, eles queriam ser vistos pelas pessoas, né, como pessoas mais importantes do que as outras. Eles tinham um orgulho pessoal, né? E muitos líderes da nossa época, irmãos, estão preocupados em ser reconhecidos para satisfazer o seu ego. É muito comum nós vermos pessoas que, quando vão visitar uma igreja ou quando vão pregar numa igreja, quando ele fala o que ele é, né, as qualificações que ele tem, né, ele dá uma lista de qualificações, né, que a gente fica até pensando: puxa vida, esse cara deve ser mais importante do que Jesus. Por quê? Porque ele precisa satisfazer o ego. E era exatamente o que acontecia com os escribas. Eles gostavam de ser cumprimentados nas praças, de serem vistos como pessoas respeitadas. Por quê? Eles eram respeitados, mas eles gostavam eles tinham esse orgulho pessoal. Então muitos líderes têm usado, infelizmente, esse tipo de coisa para satisfazer o seu ego. Estão preocupados em ter poder sobre os demais. Então, foi a segunda coisa que Jesus ele criticou duramente os escribas. E aí Jesus continua falando: olha, e as principais cadeiras na sinagoga e os primeiros lugares no banquete. Ou seja, o que eles estavam querendo dizer ali? O que Jesus estava querendo dizer? Esses escribas, eles estão preocupados com o status social. Ou seja, tem um monte de pessoas, né, se preocupando, né, lutando pelos melhores lugares. Tem um monte de pessoas lutando, né, para se destacar nos melhores lugares, achando que tem direito de ocupar os melhores lugares. E é o que vai exatamente contra aquilo que o Evangelho mostra para nós. Jesus falou que aquele, né, que pensa ser o maior é o menor no reino dos céus. Aquele que se preocupa em ter um status social, né, ele está indo contra aquilo que o Evangelho prega. Jesus, irmãos, não apenas ensinou, mas ele sempre viveu humildemente. Jesus nunca brigou para ser o primeiro, nunca brigou para estar nos melhores lugares. Pelo contrário, Jesus nasceu numa manjedoura, Jesus viveu sem lugar certo, e quando ele morreu, né, ele teve que ser sepultado num túmulo emprestado. Então Jesus nunca ele brigou, nunca ele arrumou confusão
pelos melhores lugares. O que nós vemos hoje, infelizmente, são pessoas querendo derrubar as outras, pessoas querendo os melhores lugares para si, não se importando com os outros. E Jesus fez uma crítica muito dura, né, com relação a essa questão. E aí Jesus começa, né, continua lá falando, ele diz o seguinte, e as principais cadeiras nas sinagogas, os primeiros lugares nos banquetes. Aí versículo 47 diz assim, que devoram a casa das viúvas. E quando Jesus fala isso, né, ele fala a respeito de explorar as viúvas e roubar os seus bens. E aí fala uma coisa que é muito séria que nós estamos vivendo nos nossos dias, que é a religiosidade sem ética e sem amor. Os escribas e fariseus da época, eles não se importavam com as viúvas, eles não se importavam com os órfãos, eles queriam sempre receber o melhor deles, mas jamais se preocupava em dar assistência para eles. Isso é muito sério, irmãos. Isso é um negócio muito complicado. Sabe por quê? Porque toda ostentação, né, ela tem um preço. E infelizmente as pessoas, né, e nós estamos falando de igrejas, nós estamos falando dessa parte de lideranças, muitas vezes elas estão ostentando às custas de pessoas humildes, ostentando às custas de pessoas que trabalham, que recebem o seu salário, né, e que vão ali dar o seu dízimo, dar a sua oferta, né, e muitas vezes são explorados financeiramente. Nós vemos vários e vários casos de igrejas que, infelizmente, irmãos, exploram as pessoas financeiramente. Pastores, líderes ostentando, às custas de pessoas simples, às custas de pessoas que são trabalhadoras. E isso é terrível. Infelizmente, o evangelho, em muitos casos, virou um negócio. Em muitos casos, o evangelho, a pregação do evangelho virou um negócio lucrativo, onde as pessoas, muitas pessoas, não são todos, claro, nós temos homens de Deus sérios, corretos, honestos, mas muitos, eles se preocupam com a parte financeira para que eles possam se dar bem. Então isso é muito sério, e Jesus falou sobre isso. Olha, tome cuidado com os escribas. Eles não estão preocupados com a alma de vocês, eles não estão preocupados com a situação espiritual de vocês, eles estão preocupados com o que vocês podem dar para eles. E nós temos visto, infelizmente, muitas igrejas que não se preocupam com a salvação das pessoas que estão ali, não se preocupam com em pregar a verdade, mas estão preocupados em arrecadar, em arrancar dinheiro das pessoas para que possam se sustentar. Isso é lamentável, Isso é terrível, porque o evangelho ele deve ser pregado, meus queridos, e nós líderes, nós que somos líderes, devemos nos preocupar com a salvação, com o bem-estar espiritual das pessoas, que estão nas nossas igrejas. E infelizmente o que nós temos visto são muitas e muitas pessoas sendo exploradas pelos pastores inescrupulosos, por pastores que não se preocupam com a alma da pessoa, mas se preocupam com aquilo que elas podem dar de dinheiro na igreja. Nós precisamos voltar nossos olhos para o evangelho. A palavra de Deus nos ensina a respeito de dízimos e ofertas. Isso é bíblico, isso é correto, isso é para abençoar o povo de Deus. Mas nós não podemos ser pessoas que vamos ser irresponsáveis ao ponto de explorar as pessoas. Isso é pecado. E aí Jesus ele termina falando, aquilo que é o que vai acontecer. Olha só, ele diz assim, que devoram casas das viúvas, fazendo por pretexto largas orações. Ou seja, Jesus estava falando que para disfarçarem, a maneira com que esses líderes agem, tomando dinheiro, inescrupulosamente, o que eles fazem? Eles fazem a religiosidade, da hipocrisia. Ou seja, eles são lobos, que enganam por meio de rituais sofisticados.
né? Por meio de campanhas que só visam arrecadação, fazem orações, né? Orações longas, orações que você olha e vê aquela oração e fala, nossa, que é isso? Mas, infelizmente, a verdade que Jesus mostra nesse texto é que, para se desculparem, né, eles fazem esses rituais sofisticados, esses rituais com o propósito de arrecadar, com o propósito de angariar fundos e, infelizmente, sem nenhuma preocupação espiritual. E aí Jesus diz o seguinte, prestem bem atenção nisso, estes receberão maior condenação. Ora, essa religiosidade hipócrita, onde não se preocupa com a alma, onde não se preocupa com o bem-estar espiritual das pessoas, mas se preocupa com a área financeira, essa religiosidade será severamente punida. E o próprio Jesus falou que estes receberão maior condenação. Ou seja, a condenação de pessoas que agem dessa forma, né, de lobos vestidos em pele de cordeiro, ela vai ser maior. Por quê? Porque além de não pregarem o evangelho de maneira correta, além de não ensinarem a palavra de Deus de maneira correta, ainda exploram as pessoas, ainda arrancam dinheiro das pessoas de qualquer forma, mas vai chegar o dia em que essas pessoas vão ter que pagar a conta. Meus queridos, as pessoas podem fazer o que quiser, elas podem agir da maneira que quiser, mas um dia a conta vai chegar. Um dia vai ter que se acertar as contas com Deus. Aqui onde nós vivemos, né, nesse mundo, é muito fácil enganar os outros. É muito fácil fazer coisas que vão enganar as pessoas. Mas um dia todos vamos ter que prestar contas diante de Deus. E principalmente, meus queridos, os líderes espirituais que têm usado a palavra de Deus para poder se enriquecer, para poder ostentar e não fazendo aquilo que deve ser feito, que é levar o evangelho da salvação. Então, né, um dia, todas as pessoas que agem dessa forma, elas terão que pagar essa conta. E quando chegar esse dia, né, não haverá misericórdia de Deus. Ali haverá justiça, né, porque Deus é misericordioso. Se a pessoa hoje quiser mudar o seu comportamento, Deus está pronto para perdoar os pecados e pronto para poder fazer com que aquela pessoa seja abençoada. Mas aqueles que não tomarem esse caminho, né, de arrepender, eles vão ter que pagar um preço muito alto naquele dia. Então, meus queridos, nós temos vivido tempos difíceis, onde as pessoas têm, infelizmente, né, muitas pessoas, não são todas, muitas pessoas têm usado o evangelho para se promover politicamente, né, para se promover na sociedade, para adquirir status. É muito comum nós vermos isso, mas nós, como líderes, devemos nos preocupar em pregar o evangelho da salvação de Cristo Jesus. Jesus nos mandou fazer isso, né? Jesus nos mandou pregar esse evangelho de forma simples, pura, para que as pessoas possam chegar ao arrependimento reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador. Então, infelizmente, nós vamos ter que conviver com líderes que estão preocupados com a parte financeira do negócio. E, infelizmente, nós vamos ter que conviver com isso. Eu falei não sei se foi na última quinta-feira, né, a respeito do joio e do trigo. E existem joios, né, nesse meio também, né, no meio de lideranças. Mas, no dia da colheita, Jesus vai separar. E os que forem bons, os que agiram de maneira correta, os que realmente amam a palavra de Deus, que amam o evangelho, esses vão ser levados para o celeiro de Deus. Mas aqueles que eles têm aproveitado do evangelho para se enriquecer, para se promover, eles vão ser lançados lá no inferno. Então que nós possamos, né, estar sempre voltados para um evangelho puro, simples, onde se fala da salvação em Cristo Jesus.
Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, né? Cuidado, né? Como diz Jesus aqui, guardai-vos dos escribas. Cuidado, né? Com aquelas pessoas que são líderes e que infelizmente são mal intencionados. Sai fora, né, dessa situação e Deus vai te abençoar de maneira especial. Amém? Então, nesse momento eu gostaria de orar por você, pela sua casa, pela sua família, né? Você que tem uma enfermidade, em nome de Jesus, o Senhor vai te curar. Você que tem algum problema na família, algum problema, né, no trabalho, nós vamos orar nesse momento e a graça do Senhor e a bênção do Senhor vai estar sobre a sua vida no nome de Jesus. Feche seus olhos, nós vamos orar nesse momento. Senhor Jesus, nós queremos nesse momento te agradecer pela tua palavra. Infelizmente, Senhor, nós temos vivido tempos onde o teu evangelho tem sido pregado não por amor, mas por interesse, Senhor. Mas o Senhor sabe aqueles que verdadeiramente te amam e que querem pregar o teu evangelho. Por isso, nessa noite, eu quero te pedir que nós possamos continuar tendo amor no nosso coração pelo teu evangelho, pelas almas, e que possamos continuar, Senhor, trabalhando para o teu reino. Quero te pedir nessa noite também, especialmente pelos nossos irmãos, que o Senhor abençoe a vida de cada um, que o Senhor dê vitória a cada um, que o Senhor repreenda toda enfermidade, no nome de Jesus. Pai, aquele irmão que está enfermo, aquele irmão que está passando por algum problema, Senhor, de enfermidade, em nome de Jesus, seja curado para a honra e glória do teu nome. Quero pedir também àqueles que estão com problema na família, aqueles que estão com problema no trabalho, em nome de Jesus abençoa, dá vitória. Pai, em nome do teu Filho amado, o nome que é sobre todo nome, que os teus filhos sejam abençoados, abençoa o lar dos teus filhos, abençoa, Senhor, o trabalho, abençoa a família, em nome de Jesus, ó Pai, que os teus filhos sejam abençoados com toda a sorte de bênção. Nós oramos nessa noite, Pai, nós te agradecemos e colocamos nas tuas mãos cada irmão, cada irmã, para a honra e glória do teu nome. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos? Então, eu gostaria, né, antes de encerrar, de dar os avisos, lembrando que assim que terminar aqui a nossa transmissão, vamos estar lá no YouTube postando, para você que viu, né, e que deseja passar para alguém, né, nós vamos estar postando lá no YouTube. Então, faça uma visita lá, se for possível, faça a sua inscrição lá no canal, porque toda vez que tiver uma novidade, aí você vai ser avisado. Então, o canal é Pastor Flávio Aredes, né? Dá uma ida lá, se inscreva e nós vamos postando, né, os cultos que nós estamos fazendo. Um outro aviso especial, falando em YouTube, Pastor Leandro, né, ele está com trabalho e está faltando, parece que 90 pessoas para se inscreverem, para completar as 1000 pessoas. Então, você que ainda não se inscreveu, né, procure lá no canal, ele vem, né, Pastor Leandro da Igreja Apostólica, ele está com trabalho no próximo sábado, dia 20, né, com a cruzada ele vem, e até agora à tarde eu dei uma olhada, estava faltando 90 pessoas para completar as 1000, para que esse evento seja transmitido online, né, ao vivo, para todos nós. Então, você que ainda não se inscreveu, irmãos, vamos dar aquele apoio, aquela força para o Pastor Leandro, e Deus com certeza vai abençoar a sua vida. O nome do canal é Ele Vem. Você vai chegar no YouTube, né, e digitar lá, né, onde que você procura, Ele Vem, e você vai cair lá no canal, faça a sua inscrição, para que possamos abençoar a vida do nosso irmão. Um outro aviso especial também, é que na próxima terça-feira nós estaremos aqui, mais uma vez, com o nosso culto, e vamos falar juntos, né? Vamos estar juntos para orar, para clamar ao Senhor pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Terça-feira, 19h30. E o último aviso é você que deseja, né, entrar em contato comigo, né? Eu terei o maior prazer em conversar com você, em falar com você. Eu tenho recebido algumas mensagens, né, de pessoas que estão precisando de respostas para alguns problemas, pessoas que estão precisando de oração. Então, né, não se acanhe, pode entrar em contato comigo, teria o maior prazer em falar com você, e o Senhor com certeza vai abençoar, né? A melhor coisa é falar das coisas do Senhor. Então, você que ainda não tem o meu número de telefone, né, o mesmo do WhatsApp, 31 98774 0591.
né? Vamos lá conversar sobre as coisas do Senhor. Você que tem alguma dúvida, você que precisa de oração, estou à disposição para que você possa entrar em contato comigo e nós vamos juntos, né, falar das coisas do Senhor, e o Senhor com certeza vai abençoar a sua vida. Amém? Então que Deus possa abençoar você, a sua casa, a sua família, uma semana de vitória, uma semana de bênção para você, e que possamos estar juntos na próxima terça-feira, no nome de Jesus. Que o amor do Pai, que a graça do Filho e a comunhão com o Espírito Santo esteja sobre todos nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Deus os abençoe no nome de Jesus.